Fala galera, beleza? Vamos olhar aqui, continuação do estudo de radiciação. Vamos ver aqui as propriedades da radiciação, ok? Vamos lá. O que vem assim as propriedades? Assim como a potenciação tem as suas regras de operação, suas regras, as suas propriedades, a radiciação não é diferente, ela também tem. Ok? Por exemplo, o que é que tem aqui? Veja que o que é que diz a primeira propriedade. Observe que eu tenho aqui um 2 dentro da raiz, lembrando que essa raiz é de 2. Um detalhe. A raiz de 2 pode ser escrita com o 2 ou sem o 2, não faz diferença. Agora, de 3 em diante é obrigatório vir raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim sucessivamente. A de 2 não é obrigatório vir, mas quando não vem, então já fique sabendo que é raiz de 2, ou seja, o expoentezinho aqui, o índice é 2. Lembrando esse detalhe, que na radiciação também os números têm nomes. Por exemplo, vimos na potenciação que o 3 é a base. O 3 aqui, ó, se chama raiz na radiciação. Lá na potenciação, esse 2 é o expoente. Aqui é o índice da raiz. E o 9 na potenciação se chama potência. Aqui se chama, ó, radicando. Beleza? Radicando. Então, aqui o que acontece? Veja que o índice aqui, quando não aparece, vimos, é 2. Show. Só que perceba o seguinte, o 2, ele está elevado a um 2 também. Ó. A propriedade diz o seguinte, que quando eu tenho uma raiz de um índice, no caso aqui um exemplo 2, e o número de dentro está elevado a um número, no caso aqui 2, eu posso cortar quando eles forem iguais. Então fica só o 2 da raiz. Por exemplo aqui, ó, 5 elevado a 3, dentro de uma raiz cúbica, eu posso cortar os 3, vai me sobrar só o 5. Na verdade, essa propriedade acontece pelo seguinte. Porque, o que acontece aqui? No caso da raiz de 2, a gente vai ver isso melhor na frente. O que eu faço é o seguinte, ó, o 2 eu ponho para fora. Esse 2 aqui, ó, eu boto aqui, boto o traço da divisão, e o 2 que ficou aqui no índice, que ficou aqui, que teria aqui, que é raiz de 2, fica aqui embaixo. Então, 2 dividido para 2 dá 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. No caso do outro, é a mesma forma. Ó. Raiz cúbica de 5 elevado a 3. Eu ponho 5, o primeiro 3, dividido pelo outro 3, que dá 3 por 3 dá 1. 5 elevado a 1 dá 5. A propriedade mesmo diz isso por esse motivo. E é bom entender por quê. Porque às vezes vai acontecer dos números não serem iguais. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 4 elevado a 4 numa raiz de 2. O que é que eu vou fazer? 4, que é o 4 aqui. O 4 de cima eu ponho dividido pelo 2, que é o índice da raiz, ó, que vai ficar 4 dividido para 2, 2. Então, 4 elevado a 2 dá 16, entende? Vou pegar outro exemplo, que é o motivo por que acontece isso, de poder cortar. Quando são iguais, só cortar. É o que está mostrando aqui. Quando são iguais, ó, é só cortar, certo? Porém, quando não são iguais e dá para dividir, a gente divide. Por exemplo, 5... Aqui vamos supor que tem a raiz de 2 e aqui tem um 6. Então aqui eu vou botar 5. O 6 da potência dividido pelo 2 da raiz. Ó. 5, 6 dividido para 2, 3. Quanto é que dá 5 elevado a 3? A gente viu que dá 125, beleza? É isso que acontece. Então aqui, quando são iguais, só cortar. Quando não são, divide quando dá para dividir. Beleza? Outra propriedade, galera, é o seguinte. Veja que eu tenho aqui dois números multiplicando. Assim como eu tinha na potenciação, lembra que vimos esse exemplo? Ó, que eu poderia levar cada número ao expoente, no caso 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, só que o contrário, já que potenciação e radiciação são inversas. Por exemplo, ó, tem um raiz de 4 vezes 25. Eu boto uma raiz para 4, tá aqui. E depois vezes uma raiz para 25, tá aqui, ó.
Então, ou seja, como se eu estivesse quebrando aqui em duas raízes. Então, tá aqui, ó, quebrando duas raízes, só que no meio fica a multiplicação. Aí, então, fica raiz de 4, 2, raiz de 25, 5, que dá 10. Professor, eu poderia simplesmente multiplicar aí? Eu posso multiplicar, por exemplo, 4 vezes 5 dá 100. 4 vezes 25 dá 100. Raiz de 100 dá 10? Pode. Só que lembra, da mesma forma aqui, foi o que vimos na potenciação. Por exemplo, pode vir de acontecer, às vezes, aparecer isso aqui, ó. Então, raiz de 4, você tira, que é 2. Só que agora, ó, vai ficar o caso do seguinte. Vamos mostrar aqui melhor. Vai ficar a raiz de 4 vezes a raiz de x ao quadrado. Né? Raiz de 4, 2. E aqui acontece do índice do x ser igual a quem? Ao índice da raiz, ó. Então aqui eu posso fazer o quê? Lembra? Corta, fica só o x. Então aqui x, 2x. Então se acostuma com isso que vai aparecer lá na frente. É por isso que tem essa propriedade. Então aqui quando são só números, você pode multiplicar. De boa. Aqui 4 vezes 25 dá 100. Raiz de 100 dá 10. Mas se vier uma letra, então você vai ter que fazer separado, entende? De novo, raiz de 25 vezes raiz de x ao quadrado. Raiz de 25 dá 5 e x. Corta o índice daqui com o 2 do x, fica só o x. Dá 5x, beleza? Se acostuma, vai pegando aí, treinando. E a outra propriedade é que eu tenho uma fração. 4 sobre 25, raiz de tudo. Da mesma forma como na multiplicação, aqui eu posso separar como se fosse duas raízes diferentes. Ó. Então fica raiz de 4 e raiz de 25. Então aqui dá quanto? Raiz de 4, 2. Raiz de 25, 5. Professor, eu poderia dividir? Bom, nesse caso, dividir ficaria mais complicado, né? Nesse caso, dividir ficaria mais complicado. Então você pode tirar separadamente. Entende? Mas, por exemplo, se fosse raiz de, por exemplo, 100... dividido para 4. Aqui não precisa tirar a raiz de 100, que pode ser também. E a raiz de 4, que pode ser também. Né? Raiz de 5, de 10, 100. Raiz de 100, 10. Raiz de 4, 2. 10 dividido para 2 dá 5. Olha o trabalhão que ia dar. Quando tem casos que não precisa ter trabalho, nem deve. Caso assim, você tem que fazer o jeito. Mas no caso que fosse, por exemplo, 100 dividido para 4... 100 dividido para 4 dá quanto? 25. Raiz de 25, 5 do mesmo jeito. Então é tudo prática, é tudo questão de treino, prática, entende? Então essas são as propriedades. Vamos ver umas continhas, umas questões para praticar? Olha só. Raiz quadrada de 7 elevado a 2. Olha que os expoentes aqui são iguais, né? Ó. Então corta, fica só o 7. Simples. Raiz cúbica de 15. De novo, ó, expoentes iguais. Ó. Corta, fica só o 5. Ó, raiz de 4 vezes 9. Dá para multiplicar, professor? Dá 36. Mesma coisa. Raiz 36, 6. Só que, fazendo separado para treinar, ó, fica raiz de 4 vezes raiz de 9. Quanto é que dá raiz de 4? 2 vezes raiz de 9, 3. Que dá 6 do mesmo jeito, certo? Só para treinar. Aqui, ó, da mesma forma, ó. Por exemplo, às vezes separar, mesmo dando para multiplicar, é mais fácil. Imaginou multiplicar 16 com 25? Dá mais trabalho, né? Então aqui você faz, ó. Raiz de 16, não é? Vezes raiz de... Sim, raiz de 16, 4 vezes raiz de 25, 5. 4 vezes 5, 20. Aqui, ó, raiz de 4 vezes raiz de 9. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Aqui, ó, raiz cúbica de 8. E raiz cúbica 27. Raiz cúbica de 8, 2. Porque 2 elevado a 3 dá 8. Raiz cúbica de 27, 3. Porque 3 elevado a 3 dá 9. E é isso. Beleza, galera? Valeu, show e até a próxima.